Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, o verso 1. Hebreus 11, verso 1. Vamos falar um pouquinho sobre a fé hoje. E também vamos ver, se o Senhor permitir, alguns impedimentos para a nossa fé. Se der tempo, nós vamos analisar pelo menos 6 impedimentos da fé. Mas primeiro vamos entender de uma forma como as Escrituras expressam o que é fé. Então, Hebreus 11:1, aqui nós temos uma definição do que é fé. Eu falei definição com bastante reverência, porque não dá para nós definirmos a fé. A fé é uma pessoa, é o próprio Senhor. Então aqui Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Até aqui. Pai, pelo Teu Espírito que inspirou esta verdade, nos dê entendimento espiritual, revelação das Escrituras, para contemplarmos aquele que é a nossa fé. Pai Santo, aumenta-nos a fé, para que então possamos ver além da letra a Ti mesmo. Pai, tira-nos de tudo aquilo que nós já lemos e já sabemos e entendemos na Tua Palavra, leva-nos para toda a realidade que a Tua Palavra fala. Nesta noite precisamos que Teu Espírito venha trazer revelação para cada um de nós, iluminar os olhos do nosso coração, para contemplarmos o Cordeiro. Pai, como desejamos conhecê-lo, e nós hoje podemos conhecê-lo pela fé. Nós o vemos pela fé. Por isso, Pai, firma-nos os nossos passos na suficiência das Escrituras. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajude cada dia mais a caminhar pela fé nele. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, como disse aqui, esse versículo 1, que já abre toda a porta para entrar na galeria da fé, você vai perceber aqui em um resumo tão lindo do Antigo e do Novo Testamento, dos irmãos que viveram pela fé. Mas é fundamental, irmãos, que nós entendamos o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra espera, ela só tem sentido na vida cristã se nós verdadeiramente conhecemos o nosso amado Senhor. O nosso amado Senhor, Ele é aquele que é para nós a nossa esperança viva. Nós fomos regenerados, nascidos de novo para uma viva esperança. Essa viva esperança, ela é concreta para nós. A fé, ela vai concretizar todos os fatos que o Pai revela para nós. A fé nos leva cada vez mais para vivermos uma vida aos pés do nosso amado Senhor. Então, todo o capítulo 11 vai mostrar em realidade espiritual o que significa viver uma vida de fé, andar em fé. Isso é maravilhoso. Então, fé é a certeza de coisas que se esperam. Irmãos, nós temos um futuro garantido, porque a Bíblia diz que verdadeiramente o que nós aguardamos é tão somente a volta do Senhor, porque tudo está preparado para nós. Nós temos uma esperança, que é Cristo habitando em nós. Colossenses 1:27, ele vai dizer o seguinte: Cristo dentro de vós, ou Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Então, nós temos que descansar
na suficiência daquilo que a Bíblia diz. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, amados, o que nós esperamos? Se você ler com bastante cuidado as Escrituras, e ela vai revelar de uma forma muito clara, cristalina para nós, sem sombra de dúvida, porque dúvida, nós vamos ver depois, é um dos grandes impedimentos da fé. Sem sombra de dúvidas, é você repousar a sua crença naquilo que está escrito. Vocês se recordam quando o apóstolo Paulo e Silas, eles foram presos, Atos 16, eles levaram uma surra, apanharam por causa do nome. Contudo, meia-noite, vocês se lembram que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Por quê que eles cantavam e oravam a Deus? Porque eles viviam uma vida de fé. Materialmente, eles foram surrados, eles apanharam, as suas costas rasgadas ali pelos vergões e varas, chicotes, 40 chibatadas, mas eles contemplavam pela fé o próprio Senhor. Então, eles aguardavam a manifestação de Deus, porque, irmãos, quando nós vivemos uma vida de fé, quando a tribulação vem, se nós descobrirmos o segredo, que pela fé, o segredo de toda vitória, é nós louvarmos ao Senhor em meio às tribulações. Foi assim com o rei Josafá, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Elias e tantos outros irmãos do passado, e também tantos irmãos que viveu nesta era cristã, que já partiram, já estão com o Senhor, que viveram uma vida de fé. Então, fé é a certeza de coisas que se esperam. E aí depois, ele diz assim, a convicção de fatos que se não veem. Onde nós vamos encontrar esses fatos? Na palavra. A palavra está recheada não de ilustrações que foram colocadas, não de histórias humanas, mas de homens que passaram por experiências magníficas e relataram, inspirados pelo Espírito, para que nós então pudéssemos ter um encorajamento. Qualquer sofrimento que eu e você futuramente passarmos, ou talvez muitos aqui estejam passando nesse momento, lembre-se, como diz o apóstolo Pedro, que essas mesmas tribulações, e maior do que a que nós estamos passando, têm se cumprido em nossa irmandade pelo mundo afora. Aqueles irmãos talvez sofrem uma tribulação maior. Por quê? Porque, irmãos, Deus, Ele não é injusto em permitir uma tribulação para nós além das nossas forças. Ele permite uma tribulação, Ele permite uma dor, Ele permite qualquer desarranjo na sua vida, com uma finalidade. Como diz 2 Samuel, que Deus cogita meios para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele faz de tudo para que nós estejamos na presença dEle. Ele já habita em nós, mas viver uma vida na presença do Senhor é viver uma vida pela fé, é um andar pela fé. Então aqui, irmãos, temos a definição de fé. Se alguém perguntar para você o que é fé, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo aquilo que está escrito na palavra, mas eu creio que por detrás daquilo que está escrito existe o Deus da verdade sustentando aquilo que Ele disse. Irmãos, nós temos tantas promessas na sua palavra, e todas as promessas, irmãos do passado testemunharam que nenhuma das suas promessas falhou, todas se cumpriram. E nós temos promessas, irmãos, para a igreja de Cristo, mas são promessas que são recebidas pela fé. Por exemplo, naquilo que concerne a salvação,
Não adianta eu e você nós conhecermos o que é o Evangelho. Que Jesus morreu, mas nos incluiu na sua morte, ou seja, fomos mortos com Cristo na cruz, crucificados com Ele. Morremos para quê? Para o nosso pecado. Isso está escrito em muitos textos da palavra. Um deles, nós conhecemos, 2 Coríntios 5,14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se a Bíblia diz que um morreu por todos, eu tenho que crer que Jesus morreu no meu lugar. É uma morte substitutiva, é uma morte vicária. Ele morreu por mim, por nós. Mas, por outro lado, todos morreram. Então, é uma morte inclusiva, onde o pecador, para que seja salvo, participe desta obra. Nós morremos pela fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu morri com Cristo. O irmão leu aqui no início, Colossenses 3,3, um texto muito especial, que eu amo demais. Vocês morreram, e por causa disso que vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que maravilha! Eu tenho que crer nessa verdade, porque é fé. Eu morri com Cristo, e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, eu não preciso me preocupar mais com o meu destino aqui neste mundo, porque eu já morri para este mundo. Paulo fala em Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo, eu estou crucificado para o mundo. Entende? Mas isso é pela fé. Então, quando eu participo disto, quando eu creio nisso, eu participo destas verdades em realidade espiritual. Isso traz convicção para o meu coração. Vocês entendem porque os irmãos do passado não se importavam com a sua própria vida? Porque eles já haviam sido mortos, eles já sabiam, eles já contemplavam uma cidade futura. Se você ler aqui em Hebreus, no capítulo 11 mesmo, observam aqui, irmãos, vamos ler alguns versículos aqui. Presta atenção aqui, por exemplo, tudo eles fizeram pela fé. Hebreus 11, vamos ler alguns versículos aqui. O versículo 10. O versículo 9 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade que tem fundamentos, o fundamento dessas cidades, todas elas apontam para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Abraão, quando foi chamado, o chamado foi pela fé, porque quando Deus chamou Abraão, é para um lugar que ele não sabia para onde ia. Imagina só, Deus lhe chama, deixa teu pai e tua mãe, deixa a casa e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ele precisava de crer no Senhor, mas ele ficou um pouco amedrontado e levou seus familiares, seu pai, seu tio Ló, e teve muitos problemas. O chamado, ele em primeiro lugar, ele é individual. Claro que, se você ler depois Gênesis 6, você vai perceber que Noé também foi um homem que viveu pela fé. Deus falou com ele para construir uma arca, e Pedro vai dizer que Noé foi o pregador da justiça. Quantos frutos ele teve? Durante 120 anos. O maior pregador que já existiu na face da terra foi Noé. Pregou 120 anos. E ele foi o que teve mais êxito, porque ele conseguiu colocar na arca toda a sua família. Foi assim? Será, irmãos, que a nossa família, toda ela está em Cristo? Será que nós somos os pregadores, os missionários no nosso lar? Será que toda a nossa família está em Cristo?
Às vezes eu vi, esse tempo atrás, um pregador criticando Noé, não teve nenhum êxito. Mas claro que ele teve, ele foi o único que conseguiu colocar toda a sua família na arca. E muitos que conhecem a palavra não conseguiram ainda colocar seus filhos em Cristo, porque aquela arca era uma figura de Cristo. Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, o qual Deus é o edificador. Então eles não se importavam com nada, o espólio dos seus bens, porque eles aguardavam algo superior, uma superior ressurreição. Olha aqui em Hebreus 11, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Que lindo é isso aqui, irmãos. Irmãos, o que é fé? Fé é uma pessoa. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer o seguinte: puxa vida, eu estou numa situação difícil, mas eu tenho uma grande fé. Às vezes a pessoa nem lê Bíblia, ela tem fé coisa nenhuma, ela levantou um conceito de fé na sua mente, e aquele conceito começa a alimentar a vida dessa pessoa até que ela morre e vai para o inferno, cheia de fé nela mesma. Entende, irmãos? Porque fé é uma pessoa. Aqui, se você ler a Hebreus 12, olha aqui o versículo 2, Hebreus 12, 2, vai mostrar quem é a nossa fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que é fé? Fé, antes de mais nada, é uma pessoa, Jesus. Você se lembra do que significa viver pela fé? Aquele texto de Gálatas 2:20, ele é muito interessante. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí o texto continua: e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé de quem? Vivo pela fé do Filho de Deus. Então, que fé que nós temos? Nenhuma. Se nós vivemos pela fé do Filho, nós não temos fé. Ah, mas eu tenho uma grande fé. Podemos dizer o seguinte: se Cristo de fato é a nossa vida, e Ele está crescendo em nós, está sendo formado em nós, podemos dizer que temos uma grande fé, um grande Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fé é uma pessoa. Fé é você crer em Cristo e na obra que Ele consumou lá no Calvário. Irmãos, guarde bem isso aqui que é muito interessante. A fé que não vai mais longe do que a cabeça, nunca pode trazer paz ao coração. Fé não é você olhar para dentro, fé é você olhar para fora, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, queridos, a fé, ela descansa na suficiência da palavra de Deus, de onde também nós obtemos a fé. Abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aqui nós vamos entender como que esta fé, ela vem, ou chega, ou como nós obtemos a fé. Romanos, capítulo 10, verso 17, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: e assim a fé vem pela pregação. Em algumas Bíblias está escrito: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que isso significa? Como que eu posso obter mais fé? Lendo as Escrituras, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus, porque ouvir a palavra de Deus é quando você abre as Escrituras e começa a lê-la, ler a palavra. Então você começa, o Espírito começa a lhe trazer fé, e esta fé é uma pessoa, a fé é Ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês um texto, num livro anterior,
Atos capítulo 3, quando o apóstolo Pedro curou aquele coxo, vocês se recordam? Então aqui Pedro, ele vai dar um testemunho daquela cura do coxo, diante ali daquelas autoridades. Pedro faz um lindo discurso no templo, aí ele chega no versículo 16, porque antes as pessoas perguntaram: em nome de quem vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês fizeram isso? Então Pedro explica, e depois ele diz no versículo 16, Atos 3,16: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Reconheceis que ele estava curado, sarado. Aí Pedro continua: sim, a fé que vem por meio de Jesus, a fé que vem por meio de Jesus, não há outra maneira de obtermos fé. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, como que aquele coxo foi curado? Pela fé. Aquele coxo tinha fé para crer? Não tinha. Mas Pedro, lá aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 6, versículo 4, Pedro viu ele ali, sentado na porta do templo, e Pedro fitou nele os olhos com João e disse: olhe para nós, versículo 4, e o 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele estava no templo. Irmãos, este coxo é uma figura de muitos que vão ao templo para receber alguma coisa. Aí Pedro disse assim, verso 6, porém ele disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho. O que Pedro tinha? Jesus. O que Pedro tinha? Fé para crer que Jesus poderia curar aquele coxo. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E foi isso que aconteceu. Aí depois Pedro explica como que ele foi curado. No verso 16 que nós lemos: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pela fé que vem por essa pessoa, porque ele é a fé. Quando Jesus ia ou curava alguém, primeiro Jesus dava fé para aquela pessoa crer. Na tua salvação, quando você creu em Cristo, a palavra fala em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem daquilo que eu faço, para que ninguém se glorie. Então, é pela fé. A Bíblia fala que Cristo nos atraiu na cruz, no seu corpo na cruz. É um fato. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Então eu tenho que crer que eu fui atraído no corpo de Cristo na cruz. Isto é fé. Eu não senti a minha crucificação. Imagina se você sentisse a tua crucificação junto com Cristo. Você morreria, claro, crucificado, sentindo muita dor, mas também morreria quem estava perto de tanto gritar de dor. Mas é pela fé. Eu creio que Cristo me atraiu. Por que você crê? Porque está escrito, a Bíblia é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse. Eu fui morto com Ele, fui sepultado com Ele, ressurreto com Ele. Cristo é a minha vida. Por que você quer que Cristo é a sua vida? Porque está escrito, Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a minha vida. Por que eu sei que Ele é a minha vida? Porque está escrito e eu creio. Isto é fé. Fé. Irmãos, fé é coisa simples. Ah, se nós pudéssemos ter os olhos abertos para crer nesta verdade.
Queridos, crença muitas vezes é simplesmente uma verdade guardada na mente. Igual, não adianta você conhecer e saber o que é Evangelho se você não se apropriar da realidade do Evangelho. O Evangelho mostra que Cristo morreu e ressuscitou, e que nós participamos da sua morte e ressurreição. Então é um conhecimento que eu tenho na minha mente, a verdade está guardada na minha mente. Agora eu preciso me apropriar dessa verdade para obter do Senhor a vida eterna. Preciso crer, é você tomar posse. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo 6, verso 11. Aqui nós temos 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim, o versículo 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Presta atenção aqui, olha, segue a justiça. Cristo é a nossa justiça, segue a justiça. Segue a piedade. Cristo, o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, a nossa piedade, pio, é Cristo. Segue a justiça, a piedade, a fé. Cristo é a nossa fé. O amor, Deus é amor, a constância, Cristo é a nossa constância, Cristo é a nossa mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, veja aqui, queridos, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Queridos, toma posse. Não basta você saber o que é Evangelho, pela fé. A palavra fala em Romanos 1,17, que visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver crendo e sendo dirigido pela palavra do Senhor. Mas o problema é que nós somos dirigidos por nós mesmos. Nós temos dificuldade, irmãos, de deixar outro que mora dentro de nós nos dirigir, nos governar. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida abundante de paz, de alegria, de amor? Deixa Ele lhe dirigir pela fé. Em primeiro lugar, toma posse da vida eterna. O que significa tomar posse da vida eterna? A Bíblia diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, o que é vida? Cristo, Ele é a vida. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida. Agora, essa vida, o que esta vida é para nós? Lembra de João 10, 28? Eu lhes dou a vida eterna. Em 1 João 5, versículo 12, a palavra fala assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E no verso 13, João, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, a fim de que saibais de que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em seu nome, na sua pessoa. Crer na fé. Ele nos dá fé para nós crermos na fé e receber pela fé. Então toma posse da vida eterna. Mas eu não sei como é que eu tomo posse da vida eterna. Queridos, creia que você está crucificado com Cristo. Cristo é a sua vida. O que eu tenho que fazer para ter a vida? Crer que eu já fui crucificado. Eu morri. Então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Cristo é minha vida. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. Então, isso eu tenho que me apropriar pela fé, tomar posse, porque a Bíblia diz. Como que a gente pode explicar de uma forma mais adequada a fé? Por exemplo, no meu bolso aqui está a chave do meu carro. Vocês não estão vendo. Vocês creem que a chave do meu carro está aqui em meu bolso? Vocês creem ou não creem? Ah, não, eu acho que não, você está enganando nós. Mas aqueles que creem, então eu vou tirar, olha, está aqui. A fé, aquilo que vocês creram, se materializou. Olha, é verdade. Um dia, quando nossos olhos se fecharem, nosso coração parar de bater, significa que você morreu. Quer dizer, o Filho de Deus, ele não morre, ele parte. Então, quando teus olhos forem abertos, você verá a concretização da tua fé. Você vai contemplar o próprio Senhor. Ele é o autor da fé. Agora, você não vai precisar de mais fé, porque você já tem a realidade, você já entrou na realidade. Hoje vemos a realidade pela fé, mas esta fé vai se tornar real. Assim como ontem você era um bebezinho, você já está bem grandinho hoje. Muitos aqui já são casados, não é assim? Inteligentes, porque Deus deu a capacidade para nós, para pensarmos, para entendermos as coisas, mas a palavra precisamos de fé, de revelação, para nós então crermos. Fé é fogo no coração. Vocês se lembram quando Lázaro morreu? Jesus demorou 4 dias para ir para a província de Betânia. E quando Jesus chegou na província de Betânia, já veio a sua irmã Marta ao seu encontro. Ah, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos lá para o texto, eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos ali, muito interessantes. Então, irmãos, prestem atenção aqui agora nessa conversa que Jesus teve com Marta. Marta era o irmão de Lázaro. João 11, versículo 21. Então, quando o Senhor Jesus chegou lá, a Marta já disse para ele, porque Marta soube, que vinha Jesus, ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Essa expressão aqui, Maria ficou sentada em casa, ela é muito interessante. O Espírito não colocou aqui por acaso. Maria amava seu irmão Lázaro. Sei que muitos aqui têm irmãos ainda que são carnais, mas se teu irmão de sangue falecer, você vai sofrer bastante. Se teu pai, tua mãe morrer, você vai sofrer bastante. Imagina você receber uma notícia, teu pai morreu, teu filho morreu, teu irmão morreu. Isso vai abalar, vai te dar uma agitação, você vai chorar, vai perder o controle, muitos passam até mal. Mas Maria, quando Lázaro tinha morrido, ela estava ali sentada. Por quê? Por que Maria estava sentada ali? Ela estava descansando. Claro que ela estava sofrendo, ela amava, mas Maria, ela foi uma mulher que sempre esteve aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Ela desejava ouvir as palavras, e não era para ter apenas um conhecimento, mas para ter experiências com o Senhor, porque tudo que ela ouvia dos lábios do Senhor descia para o seu coração. E a palavra de Deus, quando ela é penetrada em nós, ela nos faz descansar, irmãos. Ela traz descanso, ela traz consolo, traz conforto. Então ela estava sentada, o Espírito está mostrando para nós que ela estava descansando, estava com o seu coração bem tranquilo, embora estava sofrendo, porque ela cria naquele que era a fé dela. Agora, olha aqui o contraste, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus. Olha o que Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressurgir. Agora, ela fez uma réplica. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir
na ressurreição no último dia. Então Jesus fez uma tréplica. Disse-lhe Jesus, essa palavra aqui, ela é cheia de significado. Lembra quando Moisés perguntou para o Senhor, lá em Êxodo capítulo 3, quando os filhos de Israel perguntarem, quem me enviou a vós outros, que vou dizer para eles? Diga assim que o eu sou te enviou a vós, eu sou o que sou. Aí Jesus disse para Marta, ela disse assim na sua réplica, meu irmão vai ressurgir sim no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Agora isso aqui é para nós, e todo que vive, você que está com os olhos bem abertos, me ouvindo nós lermos a palavra, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Agora, irmãos, aqui tem um detalhe muito, muito interessante. Por que quem crê em Jesus não vai morrer eternamente? Por quê? Se você ler Hebreus 2:9, lá está escrito assim, que Jesus na cruz, ele provou, experimentou a morte por cada homem. Por isso que hoje eu posso crer e gozar da vida eterna, porque Jesus na cruz, ele experimentou, ele provou a minha morte. Muito bem, queridos, agora observa aqui, Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição, mas Marta, ela acreditou, mas ela não creu. Tem muitas pessoas que acreditam na Bíblia, eu acredito na Bíblia, mas não crê na Bíblia, porque na hora que são provados, meu Deus, pega o telefone e já liga, irmão, ora por mim, irmão, você que chegaram a falar para mim esses dias, você que tem mais fé do que eu, você que tem mais Deus do que eu, se você tem Deus, o Deus teu não é maior do que o meu. Eu posso chegar diante do trono da graça e falar com Ele, e Ele me ouve, entende? Aí, queridos, quando chegou, versículo 39 e 40, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, está vendo aqui? Ela ouviu dos lábios do próprio Senhor, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí quando Jesus disse, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Parece que Marta não entendeu, né, irmãos? E assim como nós também, nós não entendemos, temos que bater na mesma tecla sempre. O que é pregação? É você enfiar o prego na madeira, bater até enfiar tudo. Isso é crer. Mas as mesmas batidas, não mensagens novas. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, tem uma picaretagem em todo lugar, que, o irmão lá foi curado de câncer, vem aqui dar um testemunho, irmão, olha, tinha um câncer, então eu criei no meu Senhor, então eu orei, a igreja orou e eu fui curado de câncer, aleluia, glória a Deus, e aí todo mundo chora, bate palma. No outro domingo vai estar aqui gente que não cabe mais, não por causa do Senhor. O povo gosta de espetáculo, testemunho chama muita atenção, e aí você tem que fazer um propósito com Deus, tem que fazer isso e aquilo, fazer uma campanha de 9 dias, você tem que contribuir. Deus não faz troca com ninguém, Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Queridos, o problema é que está em nós que queremos limitar Deus e queremos ensinar Deus a ser Deus.
Ele pode todas as coisas porque está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Mas as pessoas querem ver para crer, aí não precisa de fé, aí tem constatação. Abra aqui em João, capítulo 20, versículo 29. Marta, ela acreditava, mas ela não cria. Aqui também tinha vocês conhecem o Dídimo, o Tomé, que ele foi muito incrédulo. Quando o Senhor, todo o contexto aqui fala que quando o Senhor, na primeira vez que ele ressurgiu dentre os mortos, ele apareceu para os seus discípulos, mas Tomé não estava presente. Irmãos, quantos e quantas vezes nós nos reunimos como igreja do Senhor, e sempre falta 5, 10, 15 irmãos. Aqueles irmãos que faltaram na reunião, perderam aquilo que estavam presentes. Ah, mas eu vou ouvir pela internet depois. Não é a mesma coisa daquele ambiente aqui. Hoje nós falamos sobre a questão de obter a bênção, o segredo para obter a bênção do Senhor. Fizemos apenas uma introdução, né? Mas o ambiente que nós estamos aqui é diferente de você ouvir pela internet. Percebe? Então Tomé não estava aqui presente. Ele perdeu aquela primeira bênção. O Senhor soprou sobre eles e disse: paz seja convosco, recebei o Espírito, Espírito da vida. Tomé não estava presente. Aí falaram para Tomé: o Senhor nos visitou, o Senhor esteve conosco. Eu não acredito, ele morreu. Eu posso acreditar se eu ver o seu lado furado e se eu ver o buraco dos cravos na sua mão. Aí, irmãos, no versículo 26 diz assim a palavra: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-te no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel, que é o original aqui, mas creia, mais crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Agora veja o 29 que o Senhor disse para Tomé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Você creu porque você viu? Agora ele fala assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Então isso é fé naquilo que Ele fez por nós. Irmão, cuidado para não se distrair da palavra. Cuidado para não se distrair daquele que é a nossa fé, o nosso próprio Senhor. Senão vamos perecer. Fé firma. A segunda epístola aos Coríntios, se você ler com bastante cuidado, é a epístola mais íntima que Paulo escreveu, porque nessa epístola o apóstolo ele abre o seu coração para mostrar para nós as suas fraquezas, as suas lutas, as suas angústias, as suas frustrações, e é nela onde novamente nós vemos a fé voltando a brilhar na vida do apóstolo Paulo. A fé com novos lampejos. Então, por tudo aquilo que Paulo passou, a 2 Coríntios é uma carta que a gente revela ali, que o Espírito revela para nós, uma autobiografia do apóstolo Paulo. Paulo, ele diz assim, por exemplo, abra lá comigo 2 Coríntios capítulo 5. Aqui, irmãos, de uma forma tão linda, tão preciosa, ele começa a mostrar de tudo aquilo que ele já sofreu, de tudo aquilo que ele já passou, entendendo nós, pelo Espírito, que isto é para nós, porque ele começa no versículo 1, sabemos que, entende, irmãos? Olha a convicção que o apóstolo teve em todo o seu sofrimento, em todas as suas angústias, em todas as suas aflições, em todas as suas dores. Então ele traz para nós aqui algo que é fundamental, irmãos. Então ele diz assim: sabemos que
se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Que casa terrestre que ele está se referindo aqui? Ao teu corpo, ao meu corpo, esse corpo de morte, se desfizer. Então, se ela se desfizer, ele coloca uma vírgula e continua o assunto em ascensão aqui. Temos, mas não é de qualquer parte, é da parte de Deus, um edifício. O que seria esse edifício? Esse edifício são outros irmãos e irmãs que estão em Cristo. Nós somos edificados como edifício de Deus para a habitação de Deus no Espírito, Efésios 2, verso 22. Então, temos um edifício da parte de Deus, casa não feitas por mãos, é eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando. A palavra aqui aspirar significa desejando, é um gerúndio. Paulo vivia neste mundo esperando Cristo voltar amanhã, ou à meia-noite. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele desejava isso, ele aspirava a isso, mas tudo pela fé. Ele continua: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Qual que é a nossa vestimenta? Vestimenta da justiça de Cristo. Pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas ser vestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí, olha o que Paulo coloca no versículo 5, irmão, olha a ascensão do texto aqui. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos, dando-nos o penhor, a garantia, a segurança do Espírito. Então ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aí ele chega no 8, ele diz assim uma palavra extraordinária: entretanto, aqui irmãos, é uma definição do que significa morte. O que é morte? Entretanto, versículo 8 responde: entretanto, estamos em plena confiança, em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é morte para um cristão? Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso é morte. Irmãos, isso temos que nos apropriar pela fé. Pela fé. Irmão, nós temos andado por fé. Queridos, o apóstolo Pedro, vocês se lembram que ele caminhou sobre as águas. E enquanto creu nas palavras do Senhor, assim também nós vamos caminhar firmes sobre as águas deste mundo enfurecido, tão hostil à fé. Agora, neste mundo, qual que é a nossa mensagem de fé para este mundo? Voltem um pouquinho para trás em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 11. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra do Senhor, é uma palavra que implicitamente mostra toda a salvação de Deus. Romanos 10, a partir do verso 8, Paulo diz assim: porque que se diz, só lembrando, irmãos, que Paulo, ele está interpretando para nós aqui Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 12 em diante. Paulo fala assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti. Irmão, a palavra não está longe de ti, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí ele vai discorrer para nós: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, olha o versículo 11: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê
não será confundido. Irmãos, nós não somos reputados entre as nações, nós não somos confundidos com o mundo. O Senhor, Ele conhece os seus, e o Senhor sabe quem creu que foi atraído no seu corpo, o Senhor sabe quem creu que morreu com Ele na cruz, o Senhor sabe quem que com Ele foi sepultado, e o Senhor sabe quem creu que com Ele foi ressuscitado, porque no dia do juízo, nós temos ali, diante do Pai, uma pessoa que ela é denominada na Bíblia, Apocalipse 1:5, como a fiel testemunha. Hoje nós testemunhamos Cristo, mas nós temos lá a fiel testemunha, porque por isso que a palavra fala que exige a nossa fidelidade na palavra, crer na palavra, fé na palavra, porque Ele é fiel. E se Ele é fiel, Ele tem para nós também uma palavra fiel. Abra comigo em 2 Timóteo 2, versículo 11. 2 Timóteo 2:11. Que maravilhosa palavra nós temos aqui, irmãos. Irmãos, depois eu vou passar em rápidas palavras, pelo menos 6 impedimentos da fé, porque não vai dar tempo para nós analisarmos todos eles hoje. Mas 2 Timóteo 2:11, a palavra de Deus diz assim, presta atenção, nós temos um Deus que é fiel, a palavra dele é fiel, então não há outra maneira de você ser regenerado, de você viver com Ele, se você não morrer com Ele. 2 Timóteo 2:11, a Bíblia diz assim, fiel é esta palavra, fiel é esta palavra, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Mas se você não creu que morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Não tem aí aceitar Jesus. Nenhum versículo sustenta esta inverdade. Aceitar Jesus não traz salvação para ninguém, é crer em Jesus. Crer é estar unido a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Agora o versículo 19 diz assim, desse mesmo capítulo, entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Que coisa linda, irmãos. Você tem este sentimento de pertencer ao Senhor? O apóstolo Paulo, irmãos, em todas as vezes ele fazia questão de mostrar a quem ele pertencia. E tem um versículo aqui que vou mostrar para vocês que é muito lindo, extraordinário. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 27. Atos 27, versículo 23. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz aqui para nós. Olha que convicção, irmãos. Que coisa mais preciosa. Que intimidade que ele tinha com o Senhor para poder dizer isto. Olha só aqui. E aqui, irmãos, ele está ali para aqueles que estavam no navio junto com ele. Ele diz no versículo 22, para nós pegar o contexto, aconselhando aqueles irmãos lá, aqueles homens do navio, aqueles guardas, soldados e outros presos também. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. De onde que Paulo aprendeu a ter bom ânimo? Do nosso Senhor. Do nosso Senhor. Ele continua dizendo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Nenhuma vida vai se perder. Irmãos, que convicção que Paulo tinha aqui. Será que Paulo sabia de tudo isso? De que maneira? Porque ele cria naquele que revelava as coisas para ele. Agora, o versículo 23 é lindo demais, irmãos. Olha o que Paulo diz no verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha, irmãos, que convicção. Nesta mesma noite, então Paulo está mostrando por que ele disse aquilo. Nenhuma vida vai se perder. Como é que você sabe, Paulo, que nenhuma vida vai se perder? Olha, o navio vai afundar, o navio vai se perder, mas nenhuma vida vai. Por que história é essa? Olha aqui, então, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou
Irmãos, que gostoso. Se eu estou perto de Paulo, eu pulava no pescoço dele, dava um beijo, abraçava, falei: Paulo, ele também é meu Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, ele revelou para nós, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele é o Deus fiel, então nós temos que crer nessa verdade. Irmãos, vamos parar de ser crente mequetrefe, vamos crer na palavra, vamos parar de ser crente meia sola, vamos crer na palavra, vamos descansar na palavra. Ah, nada está dando certo para mim. Você é um incrédulo, não crê, creia. Fé é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus, porque é não mais eu, é Cristo. Fé, o que é fé? Fé é a recusa de entrar em pânico. Paulo disse, 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isto é fé. Irmãos, abra no Salmo 28, versículo 7. Como que vamos crer que vamos entrar em pânico se o Senhor é a nossa força? Eu queria que você entendesse esse versículo 7 do Salmo 28, que diz assim, vamos ler com bastante cuidado e atenção, que diz assim, Salmo 28, versículo 7, olha a convicção de Davi, irmão, e a palavra de Deus, diz Paulo, que tudo foi escrito para nós. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Olha que coisa impressionante. Queridos, deixa de querer ser forte, seja fraco nele. Nós temos que ser forte. Não, Senhor, tira as minhas forças, para que tu sejas a minha força e o meu escudo. Agora veja aqui, fé, nele, no Senhor que é a minha força, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. O Senhor nunca mais vai nos desamparar quando nós cremos na suficiência dEle. Queridos, o que significa olhar para Cristo? Significa você, o irmão também leu aqui, na introdução, aquele segundo texto, e a gente vai ler novamente e vamos encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios 4, verso 18, diz assim, 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As coisas que você vê, tudo são temporais, tudo vai passar. Agora veja aqui, e as que se não veem são eternas. Você sabe como é que o apóstolo Paulo, se ele tivesse em nosso meio, como é que ele olhava para os cristãos e para os não cristãos? Olhava os não cristãos no inferno e os cristãos no céu. Onde é que está escrito isso? Olha aqui, capítulo 5 aí, o verso 16. Assim que
nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Irmãos, nós também devemos ver hoje toda essa humanidade, ou em Cristo ou em Adão. Em Cristo, glória, reino. Em Adão, inferno. Irmãos, não andamos por aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos são temporais, aquilo que nós não vemos são eternos. Agora, último versículo, vamos encerrar. A palavra vai mostrar que esta fé não é de todos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, que diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Infelizmente, a fé não é de todos. A fé é daqueles que creram em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Se o Pai permitir, próximo domingo nós vamos tratar sobre os 6 impedimentos para a fé. Pai, muito obrigado pelo tempo tão precioso que tivemos aqui lendo as Escrituras. Mais uma vez, Pai, aumenta-nos a fé, firma-nos na Tua palavra, leva-nos para aquele que é perfeito, o nosso próprio Senhor. Ele é o autor e o consumador da fé. Pai, essa semana estão sob os Teus cuidados, por isso nós entregamos os cuidados dessa semana em Tuas mãos. Se o Senhor quiser, amanhã teremos um novo dia, novas oportunidades de conhecer o Senhor. Mas, se não for do Teu desejo, estamos aqui, ó Pai, à Tua disposição. Que a Tua vontade seja feita, Pai. E coloca um anseio em nosso coração para a Tua volta. Frutifique a Tua palavra. Leva-nos guardado para os nossos lares. Abençoa essa semana de trabalho, se assim o Senhor permitir. E coloca mais em nosso coração um profundo desejo por Ti mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.